mulheres, homens, todo mundo. Hoje eu tô aqui em um vídeo mais longo, mas acho que vale a pena parar para assistir. É para contar uma história especial. Eu quero falar sobre aquele que, segundo Bolsonaro, desde o início da sua carreira, era o seu maior sonho na política. Desde que Jair botou na cabeça que queria ser presidente, ele deixou de falar desse sonho. Mas eu tô aqui para te contar e explicar tudinho. Para resumir, Bolsonaro passou quase a vida toda na política falando que a solução para os maiores problemas do país era o tal do rígido controle de natalidade. Na prática, o que era isso? É o seguinte, para resolver a nossa vida, ele queria que mais e mais mulheres passassem por uma operação para ligar as trompas e parar de ter filho. Fechar a torneira mesmo. Para ele, um país melhor só seria possível com menos gente por aí. Nosso atual presidente passou uns 25 anos da sua trajetória falando em favor de um Brasil com menos brasileiros. Mas não é qualquer brasileiro que Bolsonaro não queria que nascesse. Nessa entrevista, falando dessa história de controle de natalidade, ele deixou claro que a classe média não era o foco. E por esse motivo aí, de classe média tem mais cultura. E como ele olhava para as pessoas mais humildes? Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua prole, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla. Bolsonaro fala muito do tal nós contra eles. Mas repara que o nós dele é a classe média, que tem cultura, e o eles é o que ele chama de pessoal pobre, ignorante. Em muitos discursos dele, você vê como no fundo, na cabeça do Bolsonaro, é esse pessoal pobre, ou melhor, a mulher pobre, que estaria fazendo mal para o país. Ouve essa. Senhora, tendo não só 3, mas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, e a conta cai para a sociedade. Os que trabalham, os que produzem, pagam impostos, daí o dinheiro vira essa demagogia que nós vemos por aí, nos projetos sociais, que eu sou radicalmente contra. Tá vendo? Essas senhoras, que jeito de falar, né? Tem os filhos e a conta vai para quem trabalha. Como se as mulheres pobres que têm filhos não trabalhassem. Como se elas não pagassem imposto que nem todo mundo. Como se não fossem parte da sociedade também. Enfim, vamos seguir. Bolsonaro falava de um jeito que deixava claro. Na visão dele, os filhos do pessoal pobre iam acabar sendo só um peso, gente que não ia servir para nada. Olha só ele falando das mulheres mais humildes. Não fiquem apenas, cada vez mais, botando gente no mundo que, infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro de nosso país. Para ele, o mais humilde só ia ter uma serventia. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título de eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Então tá. Mas bom, se o Bolsonaro falou que os mais pobres eram ignorantes, sem cultura, que não conseguiam nem controlar a prole, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: então não seria bom investir mais em educação? Olha o que ele fala sobre esse assunto. Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparado para receber educação e não vai se educar. Veja lá, Bolsonaro fala que os mais pobres são ignorantes e por isso estariam tendo mais filhos. Aí você fala de dar educação, ele fala que a maioria do nosso povo não está preparada para receber educação. É um jeito de não fazer nada, né? E se você for ver, não é só lavar as mãos com educação. Se o problema do Brasil são os mais humildes tendo muito filho, visão dele, isso acaba sendo um jeito de não fazer nada contra a desigualdade entre pobres e ricos. De não falar nada de repartir de quem tem mais com quem tem menos. É meio deixar tudo como tá, exceto na barriga das mulheres. Para ele, só com mais mulheres ligando as trompas, a vida no Brasil ia melhorar de verdade. Quando o Bolsonaro falava da ideia dele de controle de natalidade, tinha essa coisa na cabeça. Se as mulheres mais pobres vão deixando de ter filho, acaba a pobreza. Uau, gênio. Mas olha só, não era só isso, tem outras questões também. Para começar, fazer com que as mulheres pobres tivessem menos filhos, na cabeça dele, seria também um remédio contra o crime. Eu sempre disse que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade. Aqui fica mais claro ainda. Quem não tem recurso, continua parindo, fazendo cada vez mais filhos de forma inconsequente, gera-se violência e nós... Tá vendo? As mulheres mais humildes parindo de forma inconsequente acabavam gerando violência. Olha isso. Para um jornal, ele até falou assim: as mulheres humildes e até miseráveis estão parindo hoje os futuros clientes das cadeiras elétricas da pena de morte. Eu não quero nem entrar nisso de pena de morte, fazer a prevenção da violência ligando as trompas e dando uma solução final com morte, porque aí eu ia ter que falar que ele próprio se oferecia para matar os criminosos, e aí, desculpa, esse papo já é brabo o suficiente. Vamos retomar. Ele falava que essas senhoras tinham muitos filhos e a conta ficava para a sociedade.
A conta era a pobreza do país, mas não só isso, a violência também. E ainda tinha muito mais coisa que ele atribuía aos mais humildes tendo filhos demais. Solta o discurso dele aí. E os problemas em cima disso vêm. Falta de emprego, a educação não tem como atender a todos, os hospitais vivem abarrotados. Repara, não é porque a gente investe pouco nessas coisas de escola e hospital. Como ele fala, são os pobres que estão se multiplicando e criando problemas, você percebe? Isso vai muito além. Eu li um montão de coisas e posso te garantir. Desde a falta de lazer até a aposentadoria e um monte de outras coisas, tudo acaba indo para conta desse pessoal pobre que não sabe se controlar e fica tendo filho. Em um dos livros que eu venho escrevendo, já estou deixando tudo anotadinho. Tudo de ruim na cabeça dele passava por ter muito brasileiro no Brasil. Ah, mas quando o Bolsonaro vem com essas ideias que o filho das mulheres mais humildes são gente inútil, que estão atrapalhando o país, aumentando a fome e a miséria, a conta fica todinha só para as mães? Não, tem mais gente. Por exemplo, a igreja, que nunca concordou com essa ideia dele, também entra na mira do Bolsonaro. Olha ele falando aí. A igreja, no meu entender, a grande responsável pela miséria que encontra esse país? É a mulher, é a igreja. Aliás, esse assunto de Bolsonaro falando de coisas ligadas à religião e a Deus é tema de outro vídeo nosso. Depois você confere. Vamos seguir nessa trilha das ideias de Jair sobre pobreza e natalidade para a gente não se perder. Bolsonaro não queria muito ouvir a ideia dos outros para combater a miséria, a violência e outros problemas, não. Ele estava convencido desse plano dele. Em 2008 falou isso. Só o controle da natalidade pode nos salvar do caos. Ou seja, só tinha esse jeito. E bem ao seu estilo, Jair chegava a trabalhar com medo para convencer os outros que esse era o único caminho. O nosso país vai se acabar daqui a 30, 40 anos? Parece que sim. Imagina isso, sem o tal do controle de natalidade, o país ia mergulhar no caos e se acabar. Na fala dele é sempre uma catástrofe se a gente não for na dele. Nada disso, o país não vai acabar, vamos continuar assim, batalhando como a gente sempre fez. Eu sei que eu já falei um monte, mas é que o negócio é grave e ninguém fala dessas ideias que por pelo menos 25 anos eram a coisa mais importante no pensamento de Bolsonaro. Eu tive que pesquisar muito para juntar essas pontas. Nessa notícia aqui, ele está falando que a ideia dele, esse negócio de controle de natalidade, é a única solução. Mas então, ao que ele está se referindo como uma medida demagógica que não soluciona nada? O que seria a alternativa que não funciona? Aí é que tá. Ele passou a vida inteira falando contra todos os auxílios que todos os governos deram. Hoje ele faz diferente, mas tem todo um histórico de Bolsonaro falando mal do auxílio isso, bolsa aquilo, desde lá de trás. E vou te mostrar. O problema é que sempre na cabeça dele, o auxílio vai incentivar o pobre a ter mais filho. Isso ele falou em tudo que é governo. Na época do Fernando Henrique, ele reclamou do investimento social. Que deve uma grande parte, ou a totalidade desse dinheiro, ser empregado no programa chamado Bolsa Escola. Nós estamos, na verdade, estimulando que a classe pobre cada vez tenha mais filhos. Na época do Lula, então... E com essa massa que cresce, que é incentivada a ter mais filhos, a viver na ociosidade, fruto do trabalho de quem produz para jogar para o Bolsa Família... Nossa, do Bolsa Família tem um monte de coisa que ele falou. Procura mais na internet que você vai achar. Vamos seguir aqui para a gente não perder o fio da meada. Depois do Lula com o Bolsa Família, a coisa continuou com a Dilma. E quando surgiu o projeto Brasil Carinhoso, Bolsonaro veio com essa. Até porque a nossa querida Presidente da República, em vez de ela adotar uma política de planejamento familiar, ela adota exatamente o contrário. A política é de faça filho à vontade que o governo garante. Tanto é que criou o Bolsa Carinhoso, estimulando a mulher, né, com pouca cultura em especial, né, porque quem tem cultura não entra nessa, até quem tem cultura não vive de Bolsa Família, né, a ter mais filhos. Isso é muito importante você saber. O sonho de Bolsonaro sempre foi que nesse Brasil tivesse muita mulher pobre com as trompas ligadas para o governo não ter que ajudar com nada de auxílio. Em todos os governos que criaram políticas assim, ele falou contra. No fundo, ele tratava esses auxílios todos como dinheiro jogado fora. E sabe por quê? Porque ele não acreditava no potencial das crianças nascidas em berços mais humildes. Houve essa. Dá mais 70 mil reais para essa mulher e meter mais um filho no mundo que não vai ter futuro nenhum. Futuro nenhum. Na fala dele, problemas são sempre... Esses miseráveis que proliferam cada vez mais e mais, né, por toda essa nação. Prolifera, fala como se fosse bicho, né?
Talvez você nunca tenha ouvido falar muito desse papo do Bolsonaro de que a única saída para o país era ter menos mulher pobre tendo filho. Mas era exatamente isso. Se não se ouve mais falar disso, tem uma razão simples. É eleição. Agora que Bolsonaro é famoso e disputa a presidência, ele não pode mais falar desse sonho. É só fazer a conta. Quando ele era deputado, ele disputava os votos só aqui no Rio. E para se eleger, ele precisava de um voto em cada 200 pessoas que iam votar. No Rio, que é grande, é fácil encontrar umas 50 mil pessoas que concordem com essas ideias radicais dele. Aí moleza, se elege falando essas barbaridades, cheio de preconceito. Agora, para ser presidente, ele precisa de muito mais gente votando nele. Ao invés de 1 a cada 200 só no Rio, é 1 a cada 2 em todo o Brasil. Ao invés de 50 mil eleitores, agora ele precisa de 40 e tantos milhões de votos. E ele sabe que esse país, lamentavelmente, tem muita gente em situação de pobreza. Se falar essas coisas a favor de ligadura de trompa nas mulheres mais humildes como forma de resolver nossos problemas, e ainda falar contra a Bolsa Família ou auxílio, ele sabe que ele não ganha. Eu estudei a vida dele todinha na política antes dele entrar para presidente, e tudo que eu encontrei indica que é só por isso que ele colocou esse sonho dele na gaveta. Eu falo e eu mostro. Olha só, nos seus primeiros anos na política, o negócio do Bolsonaro era basicamente aumentar o que os militares ganhavam. A bandeira que ele defendia e que não tinha nada a ver com os quartéis era isso de que ele chamava de controle de natalidade. Essa palavra é importante, eu já explico por quê. Mas não era uma coisa que ele defendia, assim, entre outras. Isso era uma prioridade para ele. Esse jornal explica melhor. Aquela era a principal causa de Bolsonaro na política. A notícia conta que na primeira campanha dele para deputado, ele mandou imprimir 500 mil santinhos para distribuir. E do que eles falavam? Exatamente sobre isso, controle de natalidade. 15 anos depois, vou mostrar aqui, você tem a entrevista dele no Jô Soares. Repara que a entrevista mal começou, ele logo diz: Jô, primeiro eu queria fazer um presente, é uma propaganda minha, mas elas são bandeiras que eu defendo em Brasília. Aqui? Eu acho que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade. Isso não é dito por aí, mas ele cuidava dos interesses dos militares e para o resto da sociedade, aquele era o seu carro-chefe. E olha, eu não estou usando a palavra sonho à toa não, é ele quem diz. Quase 20 anos depois daqueles santinhos da primeira candidatura falando desse assunto, em 2009 ele soltou essa. Todos nós, quando chegamos aqui em Brasília, temos um sonho. Eu, como capitão do Exército, sou tido como defensor dos militares, mas o meu sonho é implantar no Brasil uma política de controle de natalidade. Repara que ele não fala que aquele era o sonho dele quando ele chegou lá atrás, depois passou, não. Ele fala, meu sonho é, no presente. Isso não foi no tempo que Dodon jogava no Andaraí, foi em 2009. Todo mundo que vota hoje tem lembrança de 2009. Qual era o seu sonho nessa época? O dele era um Brasil com menos brasileiros. Vamos devagarinho agora. Bolsonaro passou anos falando que os problemas desse país iam ser resolvidos se a gente tivesse mais mulheres humildes passando por cirurgia de ligadura de trompas. E ele começou a mudar um pouco esse papo de controle de natalidade quando mudou o seu objetivo político. Lendo os discursos dele, ainda na época de deputado, eu percebi que ele foi passando a usar outras expressões. Eu documentei tudo, tenho tudo anotado e vai ficar registrado nesse futuro livro desse projeto que eu te falei. Com a ajuda de vocês eu vou lançar. Mas é isso. Bolsonaro devagarzinho vai mudando as palavras. E não são só palavras, tem uma diferença grande no que ele falava antes e no que ele passou a falar depois, quando já pensava em ser candidato. Eu vou explicar. A lei brasileira fala em planejamento familiar. Você já ouviu essa expressão? Pelo nome já dá para perceber. Quem planeja e decide quantos filhos vai ter é a própria família. Planejamento familiar, então, tem a ver com o quê? Com democracia, com a sua decisão. No planejamento familiar, o que o governo faz é ajudar você na sua escolha de ter filhos ou não. Por exemplo, você pode, numa unidade de saúde, ter acesso a pílula, preservativo e coisas assim. Já controle de natalidade é uma coisa totalmente diferente. Esse termo é mais usado por ditaduras, não tem dúvida disso. E eu te explico por quê. Na ideia de controle de natalidade, fica aberta a porta para que não seja a família planejando quantos filhos vai ter. Normalmente, quando falam isso, é que tem alguém fazendo esse controle. Eu acho tudo um absurdo, mas eu vou falar um ponto que tem que ser falado. Quando Bolsonaro apresentou projetos de lei sobre esse assunto, concretamente, a tentativa dele era diminuir as exigências que a lei tem para as pessoas fazerem laqueadura ou vasectomia. Hoje a nossa lei fala que as pessoas podem fazer essa operação para não terem filhos quando atingem 25 anos ou quando já têm 2 filhos. Esse limite favorece que o cidadão não tome uma decisão desse tamanho, ainda muito jovem, e depois se arrependa. Nos projetos de lei que ele apresentou, Bolsonaro queria que todo maior de idade pudesse fazer.
Mas, mais uma vez, sendo justo, pelo projeto, aquela seria uma escolha da pessoa. A bem da verdade, na nossa democracia não teria como ser diferente. Um projeto que não fosse nessa linha sequer ia à votação, de tão inconstitucional que é. Dito isso, vamos lá. Quando você compara o projeto dele com o de outros colegas, dá para perceber que Bolsonaro não tinha um décimo do cuidado com a questão do risco da esterilização à força. Esse é dos maiores medos quando você fala nesse assunto. Enfim, o negócio é que qualquer um que tentasse mudar a lei, fazendo um projeto com mais cuidado para que não se saísse ligando as trompas por aí adoidado, ou escrevendo menos sobre isso, como foi o caso de Jair, ele, seja a linha que tivesse, não teria como fugir do que estava na nossa Constituição. O espírito da nossa lei é o de planejamento familiar. É pela democracia. A pessoa escolhe sobre a quantidade de filhos que vai ter. Nas ditaduras é que se costuma falar em controle de natalidade. E nas ditaduras isso pode servir para várias coisas. Coisas ruins, quero dizer. Por exemplo, com esse poder de controle na mão, o governo pode agir para impedir que determinadas raças ou etnias se reproduzam. Olha que terror! A Alemanha de Hitler usou várias técnicas para impedir os judeus de nascerem, por exemplo. Aí você já está vendo que controle de natalidade pode ser uma porta aberta para ir para coisas mais brabas, eugenia, genocídio. O problemão de falar de controle de natalidade, sinalizando que talvez seja o governo que faça esse controle, é caminhar para coisas assim. É um perigo falar disso. Não pode ser o governo operando pessoas e decidindo quem vai ter o sistema reprodutor funcionando ou não. Eu falei da Alemanha lá atrás, mas nem precisa ir tão longe. Nos anos 90, Bolsonaro era fã do ditador do Peru, aqui na América do Sul. E um dos motivos era esse. O presidente lá estava fazendo uma política de controle de natalidade. Palavras de Bolsonaro. Claro, o governo peruano dizia que tudo era de acordo com as vontades das mulheres. Mas hoje a gente sabe que eles pegavam as mulheres pobres e ligavam as trompas contra a vontade delas. Ou sob mentiras e ameaças. Eu li de gente presa por cadeado. E outras pessoas chantageadas logo depois de dar à luz. Ó, se você, que acabou de ser mãe, não deixar a gente fazer a cirurgia para te impedir de ter mais filhos, esse bebê que acabou de nascer não vai poder ser registrado. Olha isso. E não foi um ou dois casos. Era o governo. Era uma política de controle de natalidade. Então, era muita gente nessa situação. Hoje se fala em 300 mil mulheres peruanas que ficaram impedidas de gerar filhos assim. Eu vou repetir. Bolsonaro era fã assumido desse cara. No Brasil também teve alguma coisa nessa linha. Não foi o governo fazendo, mas investigações mostram que a ditadura brasileira, aquela que o Bolsonaro tanto ama, deixou correr solto o trabalho de algumas organizações que faziam essas esterilizações contra a vontade das pessoas. As investigações mostraram que muitas vezes essas organizações estavam ligadas a governos estrangeiros e vinham aqui tirar a chance de mulheres pobres terem mais filhos. Esse foi um escândalo que só na democracia a gente pôde conhecer. Explicado isso, essa diferença entre, de um lado, o jeito mais democrático dessa questão e o menos, eu quero dizer algo que ficou muito claro na minha pesquisa. Bolsonaro dizia com todas as letras que ele preferia esse termo usado por ditaduras, o controle de natalidade, do que aquele que estava na nossa lei, o planejamento familiar. Ainda que nos projetos dele ele falasse em ligar as trompas só de quem escolhesse, no espírito da ideia de planejamento familiar, olha só como ele reconhece que tem uma diferença e prefere controle de natalidade. Nós não podemos falar em combater a fome, a miséria e a violência, sem antes falarmos em controle da natalidade. E a palavra é controle sim. Não adianta falarmos em planejamento para quem nunca vai assimilar a educação. Aquele tipo de ideia que ele tinha na cabeça dele. Tem um jeito mais democrático e um menos, e para o nosso povo não dá para ser o mais democrático, porque nem se a gente der educação o brasileiro vai entender. Ele disse para esse jornal que sem o tal controle de natalidade, vamos cair na politicalhada do PT de achar que o ser humano tem que ter liberdade. Olha isso. Aqui nessa outra, depois de ver um caso de uma mulher que tinha muitos filhos, ele fala isso. Essa jovem mulher ainda, com 20 e poucos anos, deveria ser orientada a fazer uma laqueadura. Ou seu marido, se é que ela tem, fazer uma vasectomia. Não pode, no Brasil, ter essa liberdade, cada um ter quantos filhos que quiser. Vou nem falar desse papo dele sobre mulher ter marido ou não. Vou focar no ponto que a gente vem tratando. Ele está dizendo que determinadas pessoas não podem ter essa liberdade de ter filhos. Você está entendendo? E nesse caso, ele também está falando de gente pobre, que é sempre o foco dele. Os pobres, que na cabeça dele não adianta nem tentar dar educação, a palavra é controle sim. Mas não é só isso. Repara que as expressões são assim. Rígida política de controle de natalidade, o rígido controle de natalidade, o controle extremo da natalidade. O ideal para o Bolsonaro parece ser não dar liberdade de escolher, não dar educação e exercer um controle rígido em cima das pessoas. Numa eleição lá de trás, ele até lamentou que o candidato dele para presidente falava em planejamento familiar, que é o termo que está na nossa lei. Disse ele que o tal candidato
Faz contar de sua plataforma presidencial não o controle de natalidade como eu queria, mas uma política de planejamento familiar. Tá vendo? A lei fala em planejamento familiar, mas o que ele quer é uma outra coisa. Teve também essa outra vez que ele deixou bem claro que a nossa lei deixava a escolha de ter mais filhos para as pessoas e que o que ele estava falando era diferente. Eu sempre disse que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade. Isto que nós aprovamos aqui no ano passado está muito longe ainda de ser uma política de controle da natalidade. Porque, logicamente, a laqueadura e a vasectomia eram voluntários, apenas para voluntários. Reforçando, ou seja, a nossa lei não era na direção que ele sempre falava, o tal controle de natalidade. E o que faz essa diferença é que na nossa lei as pessoas podem escolher. Como eu mostrei antes, ele era contra essa liberdade restrita. É bom que se diga com todas as letras. Se uma pessoa é esterilizada contra a sua vontade, à força ou por uma ameaça, ela está sofrendo uma mutilação em seu corpo. Isso é muito, muito grave. Por isso que não cabe na lei. E o sonho do Bolsonaro parecia ser fazer o que a lei brasileira não permite. Se era isso, e tudo que eu mostrei indica que sim, não seria a primeira e única vez. Ele já deixou claro, por exemplo, por diversas vezes, que a prisão ideal para ele era jogar os criminosos pelados no meio da floresta que nem animais para ver se iam sobreviver. Tipo bicho mesmo. E tem várias outras coisas que a lei não permite que ele é a favor. Tortura, matar adversários e outras tantas coisas mais. Então, ao que parece, aquela seria só mais uma medida legal que ele desejava ver implantada. Esse é o nosso atual presidente. Só que aí, em algum ponto, Bolsonaro mudou a forma dele se expressar. Não sei se reparou, mas no vídeo eu mostrei frases com várias datas, de vários momentos. Foi assim quase a vida toda dele. Mas chegou uma hora que já começou a falar de um jeito, depois de outro, variando as palavras. Entre 2012 e 2014, ele abandonou a expressão controle de natalidade. Depois de anos, Bolsonaro então passou a falar mais em planejamento familiar, que é como está na nossa lei. Em 2014 mudou de vez. Pelo que eu investiguei, não parecia ser nada à toa. Nesse ano de 2014, adivinha, teve a eleição que, ao invés de deputado, a intenção dele era se lançar como candidato a presidente. Não conseguiu concorrer, mas que queria. E estava ajustando sua plataforma para esse momento. Claro, não dá para se eleger presidente dizendo que o seu sonho para resolver os problemas do país é isso de promover a ligadura de trompas das mulheres para elas não terem filhos inúteis que vão ser sustentados pelos outros ou virar bandido e que nem adianta dar educação para essas mães porque elas não são nem capazes de serem educadas. Imagina Bolsonaro falando isso e saindo candidato. Não se elege, né? 3 em cada 10 brasileiros são bem pobres mesmo e a gente tem que mudar isso. Eleger presidente, ou reeleger, como está sendo o caso agora, ele que não é bobo, logo percebe que ao invés de falar de controle de natalidade, o melhor é ir no caminho que outros criaram e que ele falou muito contra. Da Bolsa Escola, Bolsa Família, auxílio, essas coisas. Mais recentemente, Bolsonaro resolveu ir nessa direção, mesmo que, como a gente viu, ele tenha deixado claro que achava que aquilo era dinheiro jogado fora, com gente em que ele não via potencial, que era burra e só servia para votar no governo que desse tal auxílio. Bolsonaro pode ter pensado, se deram voto para os outros com esse papo aí, vão dar para mim. Percebe? Agora Jair Bolsonaro quer se reeleger e até aumentou bastante o auxílio. Quer dizer, de início ele foi totalmente contra, você pode pesquisar aí que você vai ver. Mas depois percebeu que isso poderia ajudar ele a seguir na presidência e deu mais dinheiro ainda nos meses aí de véspera de eleições. Tudo para tentar ganhar. Que bom que o dinheirinho está pingando na conta das pessoas. Mas não esquece as coisas que eu te mostrei aqui. Eu passei os últimos 2 anos pesquisando os absurdos de Bolsonaro antes que ele chegasse à presidência. Agora eu estou deixando essa pesquisa registrada em 5 livros que quero disponibilizar gratuitamente para a nossa população. Nas nossas redes você encontra um link onde você pode não só baixar o primeiro livro gratuitamente, como também colaborar com o nosso projeto para que os nossos livros sejam publicados e fiquem de acesso livre. Vai lá e confere.